Rafinha vai jogar no Flamengo, no Grêmio ou um demais? No vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Preciso te falar sobre Gabriel Menino, pretendido pelo Atlético de Madrid. Tem informação importante sobre Benítez, esperado nessa terça-feira para assinar contrato com o São Paulo. Falam ainda de Roger Guedes. O presidente do Flu falou a respeito do atacante que está tentando rescindir seu contrato na China. Para completar, novidades sobre o Ministério Público, que enfim se pronunciou a respeito da continuação ou não do Campeonato Paulista. E por último, mas não menos importante, o irmão do Galhardo do Internacional tirando um sarro do Gabigol. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, lembrando que nessa terça-feira, a partir das 8 da noite, tem programa do Nicola com entrevistas, interatividade e muita informação. Se você não assistiu ao programa de ontem, vou deixar o link aqui para você ver, combinado? Bom, antes de passar todas as informações, só preciso dar mais um recado extremamente importante, dá uma olhada nessa dica. Passando para dizer que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, entre vários outros clubes pelo mundo. Na 1xBet os lucros podem ser grandes, os pagamentos são rápidos e o método de apostas na internet é extremamente confiável. Quer mais? Então saiba que na 1xBet você vai poder apostar em vários outros esportes, além dos esportes, aumentando suas chances de ganhar. Os principais campeonatos de futebol do mundo estão na 1xBet e todo dia é dia de apostar. Nessa terça-feira, por exemplo, a Liga dos Campeões tem dois grandes jogos, com o Real Madrid enfrentando a Atalanta e o Manchester City enfrentando o Borussia Mönchengladbach. Então faça agora mesmo sua aposta na 1xBet. E tem boa notícia para você que é iniciante. Se você perder sua aposta, a casa te retorna até $10. Pegue o link da 1xBet na descrição desse vídeo e usando o meu código promocional Nicola, você ainda vai ter o dobro do valor do seu depósito. Então é isso, bora lá apostar e boa diversão para você com a 1xBet. Bora começar o vídeo falando sobre o Ministério Público de São Paulo, que teve uma reunião na noite dessa segunda-feira com a Federação Paulista de Futebol para decidir sobre a continuidade ou não do campeonato. Vale a lembrança de que na semana passada o MP havia determinado a paralisação junto com o governo do estado de São Paulo do Campeonato Paulista de 15 a 30 de março. Ou seja, desde essa segunda-feira. Federação Paulista e os clubes tentaram convencer o Ministério Público a recuar, não rolou. O Campeonato Paulista segue impedido de ter jogos por aqui, tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira divisão. E a solução pode ser dada nessa terça-feira, quando a Federação Paulista e os clubes se reúnem para debater o que fazer. A tendência é que eles procurem estados próximos a São Paulo para realizar jogos. Já tem duas partidas confirmadas para fora do estado de São Paulo. Nessa quarta-feira, São Bento e Palmeiras se enfrentam em jogo adiado do Campeonato Paulista. O jogo vai acontecer no Independência, ou seja, em Belo Horizonte. Na quinta-feira, a partir das 19h15, tem confronto da Copa do Brasil entre dois paulistas. O Mirassol e o Red Bull Bragantino se enfrentam na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Bora falar agora sobre mais desdobramentos de Gabigol, que foi detido no último domingo, depois de ser flagrado num cassino clandestino, com a presença de cerca de 300 pessoas. O Gabigol foi levado para uma delegacia, prestou depoimentos e a partir de agora vai responder a 2 crimes. Pois bem, nessa segunda-feira, o irmão do Galhardo, atacante do Internacional, aproveitou a oportunidade para tirar um sarro do Gabigol. Essa treta começou um pouquinho antes, quando o Galhardo, numa live, fez sinal do cheirinho para tirar sarro do Flamengo. A resposta do Gabigol e do Diego veio depois do título do Campeonato Brasileiro, justamente em cima do Internacional. O Gabigol não poupou o Galhardo, chamou o Galhardo de idiota, de moleque. E nessa segunda-feira, também numa live, o Rafael Galhardo, que é músico e irmão do Thiago Galhardo, jogador do Internacional, disse numa live, abre aspas, agora sabemos quem é o moleque, fecha aspas. Quero falar agora sobre reforços no Fluminense, especialmente sobre Roger Guedes. Nessa segunda-feira, o presidente do Flu, o Mário Bittencourt, participou de uma live do Penido aqui no YouTube e respondeu a uma série de coisas. Admitiu o interesse em William Bigode, o atacante do Palmeiras, cujo contrato termina em dezembro. Ele disse o seguinte, abre aspas, falamos com o Palmeiras, que disse que tem uma conversa marcada com o jogador. A saída de um jogador desse depende da vontade do clube e do atleta. Não temos condição de comprar o jogador. Podemos tentar uma composição com o Palmeiras. Se não for interesse dele seguir lá, já deixamos o interesse bem claro, fecha aspas.
Um pouquinho mais pra frente, o Mário Bittencourt revelou vontade e desejo na contratação do Roger Guedes, embora ele tenha admitido que o nome tenha chegado ao Fluminense e não o Fluminense tenha ido buscar o Roger Guedes. Olha o que disse o presidente do Tricolor, abre aspas. Parece que ele foi oferecido, estamos avaliando. É um jogador que tem remuneração considerável e ao longo dessa semana vamos começar a avaliar essa situação para saber se cabe dentro do nosso orçamento, fecha aspas. Então é o presidente do Fluminense admitindo o interesse, mas afirmando que ele foi sugerido. Me parece estranho, me parece esquisito, até porque o Roger Guedes tem mercado no futebol brasileiro, não faltariam interessados, não haveria, pelo menos na minha avaliação, a necessidade de que ele fosse sugerido para qualquer clube, mas é o presidente Mário Bittencourt responder. Outro tema importante dessa live foi quando o presidente do Flu respondeu sobre Rafael Ribeiro, zagueiro contratado por empréstimo junto ao Náutico, estreia muito ruim no Campeonato Carioca e ele tem sido muito cornetado, o presidente do Flu, sobre essa contratação. O Mário Bittencourt tentou sair pela tangente afirmando que o Rafael Ribeiro foi contratado para o time sub-23, o que parece meio esquisito levando em consideração que ele já tem 25 anos e ao contrário de todos os reforços para o time sub-23, foi anunciado pelo Departamento de Futebol Profissional. Bora falar agora sobre Gabriel Menino e a possibilidade de o volante do Palmeiras virar reforço do Atlético de Madrid na metade do ano. Antes, já quero te antecipar que possíveis contratações de clubes grandes do futebol europeu vão ser bem menos frequentes do que em outros anos. A pandemia chegou muito forte também no futebol europeu e os clubes vão pensar bem antes de fazer grandes investimentos. Então, se o seu clube precisa de negociar atletas para fechar no azul, vai ter enorme dificuldade de fugir do vermelho na temporada de 2021. Mas voltando ao caso do Gabriel Menino, o Bruno Andrade, no blog dele, afirmou que o Gabriel Menino interessa ao Atlético de Madrid e nem ao namoro novo. Desde a temporada passada, o Atlético monitora a situação do volante, cujo contrato com o Palmeiras foi recentemente renovado, multa rescisória de 60 milhões de euros ou 401 milhões de reais. O Palmeiras não vai se desfazer do Gabriel Menino em hipótese alguma por menos de 20 milhões de euros. Valor que chegaria hoje a mais ou menos 134 milhões de reais. Conversei com o Nick Arcuri, que é o representante legal do Gabriel Menino, e o Nick confirmou que existem algumas sondagens de clubes europeus, mas nenhuma proposta concreta. Também de acordo com Bruno Andrade, o Chelsea é outro clube interessado na contratação do Gabriel Menino. A avaliação no mercado é de que o Menino pode valer a mesma coisa que o Bruno Guimarães, que foi vendido na janela da metade do ano passado para o Lyon por 20 milhões de euros. A curiosidade é que o Atlético de Madrid também tinha interesse na contratação do Bruno, mas acabou perdendo para o clube francês. Só para arrematar, vale uma informação, ou repercutir uma informação que eu trouxe nessa segunda-feira. Felipe Melo interessa ao Corinthians. Forte a notícia, né? Pois é. Um dirigente importante dentro do clube me procurou nessa segunda-feira para dizer que a ideia do Corinthians é monitorar a situação do Felipe Melo em relação ao Palmeiras. O contrato termina em dezembro. Se até dezembro o Palmeiras não conseguir a extensão desse contrato, o Corinthians promete fazer uma proposta para tentar a contratação do Felipe Melo em 2022 de graça. Você torcedor palmeirense, você torcedor corintiano, o que acha do assunto? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre Rafinha e o futuro do lateral direito, que já faz mais de um mês que rescindiu seu contrato com o Olympiacos e até agora não definiu onde vai jogar no futebol brasileiro. Durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, muita gente me perguntou sobre a possibilidade de o Rafinha já ter acertado com o Grêmio. Informação que foi adiantada pelo Marcelo Salzano, repórter que cobre os times do Rio Grande do Sul. O Salzano disse que o Flamengo está desistindo da contratação do Rafinha e que até por isso a negociação com o Grêmio está bem encaminhada. O Grêmio desmente essa informação, assegura que não tem nada fechado com o Rafinha. O próprio Rafinha, nessa segunda-feira, por meio das suas redes sociais, deixou bem claro que quer jogar no Flamengo e não no Grêmio. O Rafinha escreveu, respondendo a uma pessoa no Instagram da seguinte maneira, abre aspas, já aceitei a proposta feita pelo Flamengo. Agora não é mais comigo, fecha aspas. Então, se o Rafinha tivesse fechado com o Grêmio, eu acho que ele não teria dado essa resposta, né? Não seria muito inteligente nem elegante. Você fecha com o Grêmio e diz para um torcedor do Flamengo que já aceitou uma proposta do clube e que está aguardando uma resposta dos dirigentes. O que pode estar acontecendo? É importante dar essa explicação para vocês. Há uma enorme divergência dentro do departamento de futebol, não, dentro da diretoria do Flamengo em relação ao futuro do Rafinha. O departamento de futebol representado pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel, esses dois caras são extremamente favoráveis à contratação do Rafinha. Entendem que apesar do alto custo, ele vai ter um papel importante dentro e fora do campo, até porque é um dos principais líderes, ou era um dos principais líderes do elenco na temporada passada. Como o Isla deve ser bastante convocado ao longo da temporada para a seleção chilena, o Rafinha teria seu papel de protagonista.
Já o departamento financeiro, jurídico, entre outros departamentos que orbitam o presidente Rodolfo Landim, toda essa galera tem se demonstrado contrária à contratação do Rafinha, por entender que o clube já tem um lateral direito de ponta e não há necessidade de trazer outro jogador importante. Dois caras muito caros, tudo em nome do orçamento. O Flamengo passa por dificuldades financeiras, fechou a temporada passada com um prejuízo de 100 milhões de reais e as expectativas para esse ano são também bem ruins, especialmente por causa da pandemia, que vai impedir a volta do torcedor, do sócio-torcedor, enfim, de todas aquelas coisas que você já conhece. Então hoje há um grande racha dentro do Flamengo. Ele vai ou não? Ele será contratado ou não? Vale a pena ou não? E ao que parece tem prevalecido a vontade daqueles que são contrários à chegada do Rafinha. Se o Rafinha tiver colocado algum prazo, é possível que em algum momento esse prazo acabe e ele vai precisar buscar uma outra alternativa. É nesse segundo momento, levando em consideração que não existe uma reviravolta dentro do Flamengo, que o Rafinha pode ter de ouvir propostas do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Palmeiras ou de demais interessados. Não vai faltar mercado, certamente não faltará oportunidade para o Rafinha. Jogador muito bom, um dos melhores laterais em atividade no futebol brasileiro. É para mim, por exemplo, bem melhor do que o Isla, mas como o Flamengo não pode se desfazer do Isla, os homens próximos ao Landim entendem que é melhor ficar com o Isla e abrir mão dessa contratação do Rafinha. Queria muito ouvir o torcedor rubro-negro. O que você pensa a respeito dessa possibilidade? Rafinha tem deixado bem claro que quer jogar no Flamengo, que já aceitou as condições impostas pelo rubro-negro, mas ao que parece o departamento de futebol tem perdido cada vez mais espaços. Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora fechar o vídeo falando sobre Martim Benítez, que deve ser anunciado nessa terça-feira de forma oficial como novo reforço do São Paulo. Uma pequena novela nos últimos dias entre São Paulo, Independente e Benítez já estava certo desde a semana passada. Faltava um acordo entre o Benítez e o Vasco e também entre o entre o Vasco e o São Paulo. O Vasco era quem dificultava as coisas, até porque tinha o Benítez sob contrato de empréstimo até a metade do ano. O Vasco havia pago ou prometido pagar para o Independente por esse empréstimo de 6 meses o valor de R$1.400.000. Já havia pago R$903.000, faltavam R$500.000. Então o Vasco estava exigindo uma compensação financeira do São Paulo e também do jogador. O Benítez será jogador do Tricolor porque ele fez uma baita questão, um baita esforço para jogar no Tricolor. Vou dizer mais, ele abriu mão de um caminhão de dinheiro. Por exemplo, o Vasco devia 3 meses de salário mais o 13º. Ele ganhava mais ou menos $50 mil por mês no Vasco da Gama. 50 vezes 3, 150, mais o 13º, $200 mil. Era mais ou menos essa a dívida que o Vasco tinha com o jogador argentino. $200 mil com um dólar a mais do que 5, entre 5 e 6, a gente está falando de um valor superior a R$1 milhão. E o Benítez concordou em abrir mão dessa grana para poder se tornar jogador do São Paulo. Ele entende que está indo para um clube muito grande que vai dar oportunidade a ele de brilhar, em caso faça uma boa temporada, ser comprado em definitivo no fim desse ano. São Paulo se acertou com o Independente em relação ao pagamento do empréstimo em 3 parcelas, 50% dessa grana vai ser paga à vista e os outros 50% vão ser parcelados em 2 vezes. Tá tudo ok. Benítez, que jogou 33 partidas com a camisa do Vasco da Gama desde fevereiro do ano passado, anotou 3 gols e como compensação, além da saída do Benítez e desse perdão dessa dívida bem grande, o Vasco ainda vai ter direito ao Paulinho Boia, atacante da base do São Paulo, que não vinha sendo muito utilizado no time principal, vai ser emprestado até dezembro e o São Paulo ainda vai arcar com cerca de 60% dos vencimentos durante todo esse período de empréstimo. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês para alcançar o mais rápido possível essa marca. Ah, só lembrando que tem vídeo à tarde e mais uma vez o programa do Nicola a partir das 8 da noite com entrevistados, interatividade, muita informação de mercado. Conto com a presença de todo mundo. Até lá, tchau, tchau!